montar uma carteira de investimentos com apenas R$ 100. Se você quer começar a investir, tem pouco dinheiro inicialmente e ainda não sabe como montar uma carteira de investimentos, não se preocupe que hoje você vai sair daqui com uma carteira já montada e mais, hein? Utilizando apenas R$ 100, você já sai com uma carteira diversificada. Mas antes disso, antes de eu entregar esse conteúdo de qualidade, já deixa aquela curtida aqui no vídeo e compartilhe com aquele amigo seu que também está na mesma situação que a sua e quer também mudar a vida financeira. Então, bora lá! Montar uma carteira de investimentos pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente para investidores iniciantes, que talvez seja o seu caso. Algumas das principais dificuldades enfrentadas nesse processo inicial são a falta de conhecimento financeiro. Muitas pessoas têm pouco conhecimento sobre os diferentes tipos de investimentos disponíveis, suas características, os riscos e potencial retorno, e isso pode dificultar a seleção dos ativos mais adequados para compor uma carteira. A tolerância ao risco, determinar o nível de risco que está disposto a assumir pode ser meio que complicado, então algumas pessoas têm dificuldade em lidar com a volatilidade dos investimentos de maior risco, enquanto outras podem ser excessivamente conservadoras e assim obter retornos abaixo do desejado. Diversificação inadequada. A diversificação ela é fundamental para poder reduzir os riscos da carteira. No entanto, a falta de diversificação adequada pode levar a uma exposição excessiva a um único tipo de ativo ou setor, aumentando o risco geral da sua carteira. Manutenção e acompanhamento. Montar a carteira é apenas o começo, tá? Acompanhar o desempenho dos investimentos, fazer rebalanceamentos periódicos e tomar decisões para manter a carteira alinhada aos objetivos pode ser um desafio constante, então é muito importante que após esse vídeo você continue buscando conhecimentos para poder ir aprimorando a sua carteira. Então, para superar essas dificuldades que eu acabei de falar, é recomendável buscar conhecimento financeiro, estabelecer os objetivos realistas, diversificar adequadamente os investimentos e, se necessário, buscar uma orientação de algum profissional financeiro ou consultor financeiro. Além disso, é essencial estar ciente de que todo investimento envolve algum grau de risco e a educação financeira ela é o fator chave para poder tomar decisões mais informadas e conscientes. Então, sabendo disso, agora é a hora da gente criar sua carteira de investimentos e eliminar algumas dessas dificuldades mencionadas anteriormente. Mas só mais um minutinho aí que já vou te entregar a sua carteira, mas antes disso, é de extrema importância você entender a relação entre o risco da carteira e a diversificação. Basicamente, existem dois grandes grupos de riscos: o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático, conforme esse gráfico aqui, é o risco que não tem como você se proteger dele. Estando ciente disso, você saberá que existe uma possibilidade de perdas na sua carteira sem que você consiga fazer nada para se defender. Então, o risco sistemático ele sempre estará presente nos investimentos e ele é representado por essa linha horizontal aí no gráfico. Um exemplo de risco sistemático é uma pandemia que impacta diretamente a economia como um todo e ela vem de forma inesperada. Vimos isso recentemente, né? As bolsas mundialmente falando caíram próximo a 50% em 2020. Agora, falando do risco não sistemático, esse é um risco que você consegue minimizá-lo através da diversificação. O risco não sistemático é o risco do ativo em si, da empresa, do fundo imobiliário, do banco que você empresta o seu dinheiro. Então o risco é o risco de crédito, de calote, de inadimplência, da própria atividade da empresa. Percebe que esses riscos eles são inerentes ao ativo em si? Então esse tipo de risco você consegue diminuir quando você diversifica a sua carteira. E existem estudos como esse que gerou esse gráfico que mostram que uma boa diversificação está entre 15 a 20 ativos. Acima disso você já não consegue diminuir muito mais o risco e abaixo disso você está concentrando demais a sua carteira. Só que ter uma carteira com uma boa diversificação é muito mais fácil de se conseguir quando se tem uma quantidade boa de dinheiro, como por exemplo R$ 100.000, diferentemente de quem tem apenas R$ 100 para começar a investir, como é o nosso caso aqui hoje. Mas isso não impede da gente já estruturar uma boa carteira e nos próximos aportes ir aumentando a sua diversificação. Fechado? Combinado? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é diversificar entre renda fixa e renda variável.
E para saber qual a proporção ideal, é bom você saber o seu perfil de investidor, se é conservador, se é moderado ou se é arrojado. Mas hoje nesse vídeo eu vou criar uma carteira para um perfil moderado. Então teremos basicamente 50% de renda fixa e 50% de renda variável. Se você se enquadrar no perfil de conservador, então leve em consideração 70% de renda fixa, 30% de renda variável. Se você se enquadrar no perfil arrojado, leve em consideração 30% de renda fixa e 70% de renda variável. Basicamente é isso. Então, com R$100 eu distribuiria o dinheiro da seguinte forma: R$50 eu compraria em Tesouro Selic, que é um título público federal e é um investimento de menor risco do mercado. Então, esse investimento ele seria para compor a sua reserva de emergência. E esse investimento ele acompanha a taxa básica de juros, que é a Selic, e não corre risco de você resgatar no prejuízo. Depois eu compraria a ação de alguma empresa brasileira exportadora, pois assim você estaria dolarizando indiretamente a sua carteira. Afinal, parte das receitas das empresas exportadoras são pagas em dólar. Um exemplo seria a empresa Klabin, que é uma empresa de papel e celulose. Ela é uma das maiores empresas do mundo no segmento e as suas ações são acessíveis com preço abaixo aí de R$5 no atual momento que eu gravo esse vídeo. Então eu compraria 2 ações da KLBN4. Depois eu compraria mais ações de empresas brasileiras, só que agora de um setor resiliente e bom pagador de dividendos, como é o caso do setor elétrico e de saneamento básico. Nesse caso, uma ação que está acessível é a Sanepar, SAPR4, que custa hoje também menos de R$5, então eu compraria também 2 ações da SAPR4. E por fim, eu compraria o restante do dinheiro em fundos imobiliários que pagam dividendos mensalmente. O primeiro que eu compraria seria um fundo de papel, que seria o MXRF11, sua cota hoje está sendo negociada próximo a R$10, então eu compraria uma cota do MXRF11. E o restante do dinheiro eu compraria de um fundo de fundos, que seria um FOF. Um FOF ele é um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários, então ele não compra imóveis diretamente, ele compra cotas de outros fundos imobiliários. Então quando você compra uma cota de um FOF, automaticamente está comprando dezenas de outros fundos imobiliários e com isso, para quem está começando a investir, é uma boa forma de diversificar o seu patrimônio e nesse caso eu compraria cotas do Kizu 11, que está sendo negociado hoje também abaixo de R$10. E com isso a gente fecha o dinheiro e você já tem a sua carteira de investimentos pronta, diversificada entre renda fixa e renda variável, entre ações e fundos imobiliários e entre setores diferentes e com apenas R$100. Obviamente que não é uma diversificação ideal, mas para quem está começando a investir com pouco dinheiro, pode ter certeza que já é 1000 vezes melhor do que colocar o seu dinheiro na poupança. E daqui para frente, as próximas etapas, você vai buscar formas de aumentar a sua renda para poder conseguir fazer aportes regulares na sua carteira para ir aumentando a diversificação para um dia você conseguir chegar a 15 a 20 ativos. Antes da gente encerrar o vídeo, eu gostaria de deixar bem claro aqui que isso não se trata de uma recomendação de compra e de venda. Eu utilizei esses ativos para compor a carteira apenas como título de exemplo, ok? Então eu espero que do fundo do coração eu tenha te ajudado de alguma forma e aí eu te peço aquela curtida aqui e compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, para quem sabe você possa ajudar uma pessoa também. Fechou? Um grande abraço!